Ele acordava todos os dias antes do sol nascer. A água fria do balde rachado caía sobre sua pele queimada de sol como um tapa da vida que nunca foi gentil. Caio não tinha luxo, nem beleza polida, nem roupas de marca, mas tinha algo que ninguém via: um coração bom, inteiro e sem disfarces. Seus olhos castanhos, escondidos sob sobrancelhas grossas e desorganizadas, carregavam uma força silenciosa que o mundo teimava em ignorar. Com botas gastas e uma marmita amassada nas mãos, ele saía pelas ruas ainda vazias, rumo à construção civil, onde passava os dias carregando sacos de cimento, empilhando tijolos, limpando restos que outros deixavam para trás. Era ali, entre poeira e concreto, que Caio tentava, de algum modo, construir não apenas prédios, mas uma vida digna. Mesmo jovem, o tempo parecia ter corrido em seu rosto. As linhas em volta dos olhos vinham mais do cansaço do que da idade. Seus músculos, fortes de tanto esforço físico, contrastavam com as roupas largas e surradas que usava. Enquanto os colegas falavam alto, riam e contavam vantagens sobre conquistas amorosas, Caio permanecia em silêncio, comendo seu pão seco com café ralo, olhando o movimento da cidade através das grades da obra. As mulheres passavam, olhavam para outros, nunca para ele. Algumas riam, faziam piadas sobre seu cheiro, sua aparência, suas mãos sempre sujas de argamassa. E, por dentro, Caio se encolhia. Não por vergonha de quem era, mas pela dor de ser invisível num mundo que só enxerga o brilho por fora. Desde menino, ele sabia o que era ser ignorado. Cresceu nos fundos de uma vila pobre, criado por uma mãe batalhadora que costurava de madrugada para alimentar o filho. Não teve brinquedos caros, mas teve afeto. E talvez por isso, mesmo sofrendo tanto, nunca deixou de ser gentil. Era o tipo de homem que ajudava uma senhora a carregar sacolas sem esperar nada em troca, que dava o último gole d'água ao colega de trabalho, mesmo morrendo de sede, que sorria para o porteiro, para o gari, para o desconhecido. Mas as mulheres não viam isso. Viam apenas o pó no rosto, o cabelo desalinhado, as roupas manchadas de cal. Muitas vezes, ele sonhava acordado. Imaginava-se chegando num restaurante bonito, com um terno alinhado, abrindo a porta de um carro caro, sendo olhado como alguém que importa. Mas ao voltar para casa, era o mesmo. Uma peça solta no mundo, dormindo num quarto simples com ventilador barulhento e colchão afundado. À noite, olhava o teto e perguntava a si mesmo: será que um dia alguém vai me amar pelo que sou ou pelo que pareço ser? Apesar disso, Caio nunca se tornou amargo. Pelo contrário, ele era gentil até demais. Muitos abusavam da sua boa vontade. Pediam favores, dinheiro emprestado, ajuda nos fins de semana. Ele dizia sim a quase tudo. E por dentro, continuava esperando que, um dia, esse coração que carregava tanto peso fosse visto, não como fraqueza, mas como valor. Mas o tempo passava, e as coisas pareciam sempre iguais. O mesmo trajeto, a mesma rejeição, os mesmos olhares desviados. Havia, porém, um pequeno respiro em sua rotina. Lívia, a menina que cresceu com ele na vila. Agora, professora, ela continuava simples, com um sorriso leve e sincero de quem nunca esqueceu de onde veio. Sempre que se encontravam, ela o cumprimentava com um brilho nos olhos. Perguntava como ele estava, oferecia comida, dava conselhos. Mas Caio, talvez por orgulho ou insegurança, nunca ousou acreditar que aquilo pudesse ser amor. Afinal, por que alguém como ela se interessaria por alguém como ele? A cidade passava por ele como o vento, fria, rápida, indiferente. Mas o que ninguém sabia era que Caio carregava uma força que o mundo ainda não estava pronto para reconhecer, porque por trás daquele rosto cansado e daqueles braços cobertos de poeira, havia um homem que, um dia, faria o mundo inteiro se curvar diante do que sempre foi, mesmo sem ninguém ver. Na construção, Caio era apenas mais um, mas nos detalhes, ele era tudo o que faltava ao mundo. Quando o mestre de obras gritava com os novatos, era ele quem acalmava. Quando alguém se feria, era Caio quem improvisava um curativo com tiras de pano. Quando sobrava marmita, era ele quem dividia com o pedinte no portão da obra. E mesmo ouvindo piadas sobre seu jeito calado, mesmo sendo constantemente preterido pelas mulheres que preferiam homens mais arrumados,
ele nunca se rebelava. Engolia em seco, abaixava os olhos e seguia em frente, como quem já aprendeu a perder. Mas nunca se acostumou com a dor de ser ignorado por dentro e por fora. No fim do expediente, enquanto outros colegas tomavam cerveja nos bares ou exibiam seus celulares parcelados, Caio pegava o ônibus lotado e voltava para casa. Sentava no canto, com os braços cruzados sobre o colo e a cabeça encostada na janela, observando a cidade que brilhava para os outros. Ninguém o reconhecia fora do uniforme. Mesmo no mercado, as pessoas evitavam contato. Às vezes, ele ouvia cochichos sobre seu cheiro ou sua aparência de homem mal cuidado. O que ninguém sabia era que aquele suor era o preço da comida que ele colocava na mesa, que aquelas mãos rachadas eram o resultado de dias inteiros sustentando o país, tijolo por tijolo, parede por parede. Nos domingos, enquanto muitos dormiam até tarde, Caio visitava a mãe. Levava flores simples, limpava o quintal, fazia o café e ouvia as histórias repetidas com paciência. A mãe, já debilitada, era uma das poucas que enxergavam o que ele era de verdade. Sempre dizia: "Você ainda vai ser muito amado, meu filho. Não pelo que tem, mas pelo que é." Ele sorria, mesmo sem acreditar. Guardava aquelas palavras no fundo do peito, como quem guarda um fósforo num vendaval, com esperança, mas sabendo que a chama pode apagar a qualquer momento. E tinha Lívia. Ah, Lívia! Ela morava a 3 ruas dali, e sempre que podia, passava para ver a mãe dele. Às vezes levava bolos, roupas de frio, livros para doar. Era bonita, mas não do tipo que chamava a atenção em festas. Era da beleza silenciosa, aquela que vem no sorriso gentil, no olhar demorado, na voz que escuta mais do que fala. Caio se sentia confortável com ela. Quando Lívia chegava, o tempo parecia respirar mais devagar. Ela falava de livros, de sonhos, de coisas que pareciam pertencer a outro mundo, um mundo onde Caio nunca teve entrada. Mas ela o ouvia, e aquilo já era raro demais para ser ignorado. Ainda assim, Caio se mantinha na sombra. Não ousava sonhar, porque a vida já tinha lhe dado sinais demais de que ele era invisível para o amor. Na obra, as mulheres riam dele quando tentava puxar assunto. Uma vez, uma balconista de farmácia disse, na cara dele, que homem com mão suja de cimento não serve para namorar, só para carregar peso. Ele não respondeu. Apenas saiu da loja com os olhos marejados e a alma latejando de vergonha. Essas feridas não sangram por fora, mas corroem por dentro. E ele já tinha muitas. À noite, deitado na cama fina, Caio olhava para o teto e fazia perguntas silenciosas. Será que algum dia eu vou ser escolhido? Será que vou entrar num restaurante de mãos dadas com alguém que me admire de verdade? Será que meu sorriso vai ser notado antes da minha roupa? Mas o silêncio respondia o que a cidade já gritava. Não, pelo menos não agora. Não sendo apenas Caio, o servente. O rapaz bom, bonito e ignorado. O homem que fazia tudo certo. E mesmo assim, era invisível. Ele não sabia, mas a vida já preparava sua resposta. E seria tão grande, tão inesperada, tão arrebatadora, que nenhum daqueles que riram teria coragem de encará-lo novamente. E quando tudo mudar, quando o destino enfim virar a chave, o mundo terá que olhar nos olhos de um homem que nunca deixou de ser digno. Porque Caio, mesmo sem saber, estava prestes a viver a maior virada da sua vida. Era uma tarde quente de sexta-feira quando o inesperado aconteceu. A obra estava quase no fim. Os últimos detalhes de acabamento tomavam o tempo dos serventes, e Caio, como sempre, fazia mais do que o necessário. Enquanto outros fingiam trabalhar, ele rejuntava azulejos com precisão, limpava respingos de massa no rodapé e dava retoques que nem eram de sua função. Foi nesse dia que ela apareceu. Bruna, a arquiteta nova contratada pela empreiteira. Jovem, loira, de olhos claros, corpo escultural e roupas alinhadas, ela caminhava pela obra como quem desfilava numa passarela. Todos os homens pararam para observá-la, inclusive o engenheiro-chefe, que se apressou em puxar conversa e oferecer água gelada em garrafa importada. Caio, por sua vez, manteve-se distante. Mas algo nele se mexeu. Não por causa da beleza de Bruna, mas por algo que ele mesmo não soube explicar. Talvez fosse o desejo reprimido de ser visto, reconhecido.
Talvez fosse o desejo antigo de se permitir sonhar com algo além do concreto. Durante os dias seguintes, trocou 2 ou 3 palavras com ela. Um bom dia, um cuidado com a escada, um quer ajuda com a prancheta, nada mais. Mas em sua cabeça, Caio criava diálogos inteiros. Imaginava ela rindo de suas piadas, ouvindo suas histórias, admirando sua força. Começou a cuidar mais da aparência. Lavava o rosto no fim do expediente. Ajeitava o cabelo com as mãos molhadas. Passava perfume barato que guardava para domingos. E então, num impulso que não soube controlar, Caio decidiu se declarar. Esperou o fim do turno. Tomou banho numa bica improvisada. Vestiu a melhor camisa que tinha, ainda manchada de tinta, e comprou uma flor murcha no semáforo. Foi até o carro de Bruna, que guardava material no porta-malas, e respirou fundo. Com licença, é só um gesto, nada demais. Eu só queria dizer que você é muito bonita e, se um dia quiser tomar um café, eu adoraria. A flor tremia em sua mão suada. Os olhos, inseguros, buscavam algum sinal de ternura, mas o que ele recebeu foi o oposto do que qualquer ser humano merece. Bruna olhou para ele como se olhasse para o chão sujo que pisava. Riu alto. Riu como quem não acreditava que aquilo era real. Você acha mesmo que uma mulher como eu vai sair com um pedreiro? Disse, sem disfarçar o desprezo. Olha para você. Sujo, feio, com essas mãos de cimento. Vai sonhar com outra, tá bom? Porque você e eu, jamais. Ela entrou no carro, deu partida e foi embora sem olhar para trás. A flor caiu no chão. E com ela, o pouco de esperança que Caio ainda guardava. Ele ficou parado por alguns segundos, os olhos fixos no asfalto, sentindo a garganta fechar. Os colegas que tinham assistido de longe riram em silêncio. Alguém até comentou: achou que era quem, Caio? O príncipe encantado? Mas ele não respondeu. Recolheu a flor, amassada e pisoteada, colocou no bolso e caminhou para casa sem dizer uma palavra. Aquela noite, Caio não jantou. Ficou no escuro do quarto, deitado na cama fina, com os olhos abertos encarando o nada. As palavras de Bruna se repetiam como um martelo. Vai sonhar com outra. Jamais. Sujo. Feio. E foi ali, no fundo do poço emocional, que algo dentro dele se acendeu. Não uma raiva qualquer, mas um fogo silencioso, profundo, um juramento íntimo. Ele não queria vingança, não queria provar nada para ninguém, mas naquele exato instante, Caio decidiu. Nunca mais seria humilhado. Nunca mais alguém riria dele por fora, sem conhecer o que havia por dentro. E assim, sem que o mundo percebesse, começou o nascimento de uma nova versão de si mesmo, ainda invisível, ainda ferido, mas pronto para, pela primeira vez, virar a página. E quando a virada vier, como um trovão num dia claro, não haverá mais risos, nem desprezo, nem rejeição, só surpresa e um arrependimento que virá tarde demais. O domingo amanheceu como qualquer outro. O céu encoberto, o barulho dos vizinhos brigando ao lado, o cheiro de café fraco se misturando ao som do rádio velho. Caio acordou com o corpo dolorido, mas a alma ainda mais. Fazia 3 dias que a humilhação com Bruna ecoava dentro dele como um trovão que se recusa a se dissipar. Sua mãe tentou conversar, perguntando por que ele andava tão calado, mas ele só balançava a cabeça, dizendo que era o cansaço. Aquela manhã, no entanto, guardava um destino que nem ele ousaria imaginar. Um desses acasos que só a vida, em sua ironia mais cruel e generosa, sabe escrever. Ao passar pela banca de jornal, viu o cartaz colorido com os dizeres: prêmio acumulado, 62 milhões de reais. Riu por dentro. Imagina só, pensou sem nenhuma esperança. Mas, num impulso que nem soube explicar, colocou a mão no bolso e sentiu as moedas que guardava para o pão. Algo o fez entrar. Talvez o silêncio de tantos anos, talvez a vontade de mudar, talvez o desejo infantil de, por um segundo, acreditar que a sorte poderia visitá-lo também. Pediu um bilhete qualquer, gerado automaticamente. Não escolheu número, não rezou, não torceu, dobrou o papel, guardou no fundo da carteira e foi embora como quem joga uma pedra no mar e sabe que nunca verá de volta. Os dias passaram. Segunda, terça, quarta, a rotina de sempre.
Os mesmos rostos, os mesmos olhares que atravessavam Caio como se ele fosse vidro. Até que, numa noite abafada, enquanto tomava banho de balde, ouviu sua mãe gritar da sala: "Caio, venha aqui, agora!" Correu com a toalha escorrendo, o coração batendo forte. Ela apontava para a televisão. O sorteio da loteria. Os números estavam na tela. E na mão trêmula da mãe, o bilhete. O bilhete dele. Cada número. Igual. Todos. Um por um. E então, o mundo parou. Caio sentiu as pernas falharem. Precisou se sentar. A respiração curta, os olhos marejando. Não era possível. Pegou o bilhete com as duas mãos, comparou, reconferiu. O mesmo resultado no site, no aplicativo, na TV. Ele estava milionário. Milionário. O pobre pedreiro ignorado pela cidade. O homem que nunca teve nada, que nunca foi escolhido, que foi humilhado por se atrever a sonhar. Agora era dono de uma fortuna que mudaria sua vida para sempre. Mas ali, sentado naquele sofá gasto, com o chão frio sob os pés e o coração disparado, ele entendeu que aquela riqueza era mais do que dinheiro. Era uma resposta, um recomeço, uma chance. Nos dias seguintes, o mundo mudou de cor. A multidão que antes o ignorava, agora se curvava. A mesma mulher do mercado que um dia o chamou de cheiroso de cimento, agora sorria e perguntava se ele precisava de ajuda. Os mesmos colegas de obra que riam de sua timidez, agora o chamavam de chefe, irmão, patrão. Mas Caio, calado, observava tudo. Não por arrogância, mas por sabedoria. Sabia que o mundo era cego até ver dinheiro. E agora que o via, ele seria cauteloso. Fez o que ninguém esperava. Sumiu por um mês. Foi viajar. Cortou o cabelo. Fez exames. Comprou roupas novas, discretas, de alfaiataria fina. Aprendeu a falar com calma, a caminhar com elegância. Contratou um consultor financeiro. Investiu com cuidado. E quando voltou à cidade, não era mais o mesmo homem. Era Caio Monteiro. O empresário misterioso de terno bem cortado e carro importado. Mas por dentro, o coração ainda era o mesmo, ferido, mas inteiro. E ele sabia exatamente o que faria com aquela fortuna. Não usaria para se vingar, não para humilhar, mas para mostrar ao mundo que o valor de um homem não se mede pela roupa que veste, e sim pela verdade que carrega nos olhos. O Caio de antes nunca foi feio, nem pobre. Ele era apenas invisível num mundo cego demais para enxergar o essencial. Agora, com poder nas mãos, ele finalmente seria visto. Nos próprios termos. Quando Caio voltou para a cidade, a primeira coisa que percebeu foi o olhar das pessoas. Aquelas mesmas que o ignoraram, aquelas que o chamaram de pobre, feio, sujo, agora o viam como uma oportunidade. Ele sabia que tudo estava prestes a mudar. Seus passos ecoavam pelas ruas com uma confiança que antes jamais tivera. Ele agora era Caio Monteiro, um homem de sucesso, mas, acima de tudo, alguém que tinha aprendido a duras penas o que realmente importava. A primeira parada foi a loja de roupas da cidade, onde ele comprou trajes sob medida. O alfaiate, surpreso pela mudança repentina, tratou-o com uma deferência que Caio não sabia se era por respeito ou medo de ser deixado para trás. O toque da seda e do linho sobre a pele, a suavidade dos sapatos feitos sob medida, tudo isso parecia tão novo, tão distante do mundo que ele conhecia. Ele sentiu como se estivesse se despojando de uma capa de invisibilidade que usara a vida inteira. Agora, ele era alguém. Mas quem ele era realmente? Caio sabia que o luxo era efêmero, uma camada superficial. No fundo, ele carregava a mesma essência, a mesma dor e as mesmas esperanças de antes. A transformação física de Caio chamou a atenção. Mas não foi apenas isso que conquistou o mundo ao seu redor. Ele se tornou um homem de presença. Os encontros e os gestos foram se tornando mais suaves, mas com um charme que antes não tinha. Mulheres que nunca olhavam para ele, agora o abordavam, com olhos ávidos, sorrisos fáceis. Ele era desejado por todas, e todos sabiam disso. Mas o que ninguém sabia é que no fundo de seus olhos agora brilhantes, ainda havia uma melancolia. Não por aquilo que ele havia alcançado, mas por tudo o que ele sabia que o dinheiro não poderia curar. Com o novo status, as noites se tornaram eventos. As festas eram um desfile de gente rica, mas vazia, cheia de conversas superficiais. As mulheres,
sempre impecavelmente vestidas, se aproximavam dele, disputando sua atenção. Mas Caio sentia que tudo aquilo era como uma encenação, como uma peça tecida com mentiras e interesses ocultos. Ele não queria ser mais um troféu na vitrine da cidade. Queria, no fundo, algo verdadeiro, algo que ele sabia que o dinheiro não poderia comprar. Certa noite, em uma dessas festas luxuosas, ele encontrou Bruna, a arquiteta que o humilhara. Ela estava diferente. Agora, ela o observava de longe, os olhos preenchidos de curiosidade, talvez arrependimento. Ela se aproximou dele com um sorriso vacilante, tentando disfarçar o desconforto. Caio, eu nunca pensei que você fosse tão bem-sucedido, disse, com uma risada forçada. Mas ele a olhou apenas por um momento, sem esboçar nenhum sorriso. Em seu coração, ele não sentiu raiva. Sentiu apenas pena. Pena por ela não ter enxergado a verdadeira beleza quando ele ainda era apenas o pedreiro invisível. Você tem razão, Bruna, ele respondeu calmamente. Talvez eu realmente seja diferente agora, mas eu nunca fui feio. Só não sabia como ser visto. E com isso, virou-se, deixando-a com uma expressão indefinida no rosto. E assim foi com todas as mulheres. Ele poderia ter tudo, mas não queria tudo. Ele não queria aquelas que só o viam pelo poder e riqueza. Ele sabia que em algum lugar, alguém o olharia da mesma maneira que Lívia o olhava quando ainda eram crianças, com os olhos de quem via além do corpo, além da roupa, além do dinheiro, porque havia uma só pessoa que sempre acreditara nele. E não era nenhuma dessas mulheres que, agora, o desejavam por causa do sucesso. Era Lívia, a menina simples da infância, que sempre foi sua amiga. A única que não o via como um pedreiro ou um homem simples. Ela o via como Caio. E isso, mais do que qualquer fortuna ou status, o fazia sentir que era alguém. Foi numa manhã nublada de terça-feira que Caio decidiu caminhar pelas ruas do bairro onde cresceu. Depois de tantas festas, reuniões de negócios e sorrisos forçados, havia um chamado silencioso que o puxava de volta para onde tudo começou. As calçadas irregulares, os muros rachados, o cheiro de pão quente vindo da padaria da esquina. Tudo parecia igual, mas ele não era mais o mesmo. Só que, por dentro, o menino de olhos esperançosos ainda morava ali. E foi nesse reencontro com suas origens que o destino o colocou frente a frente com a única mulher que jamais o tratou como menos do que era. Lívia. Ela estava saindo de uma pequena sala onde funcionava um projeto social para crianças. Usava uma calça jeans simples, camiseta branca e cabelos presos num coque despretensioso. O rosto levemente cansado, mas com os olhos iluminados por uma doçura que nenhuma maquiagem conseguiria imitar. Ao vê-lo, arregalou os olhos, surpresa. Caio. A voz dela saiu quase como um sussurro. Ele sorriu, aquele sorriso contido de quem carrega o mundo por dentro. Sou eu, com roupa nova. Eles se abraçaram. Um abraço que durou segundos, mas que parecia conter todos os anos que passaram sem se ver. Lívia não fez perguntas sobre o dinheiro. Não falou do carro importado, nem do terno caro, nem da fama repentina. Ela perguntou como ele estava, se estava se sentindo bem, se ainda visitava a mãe, se ainda gostava de doce de leite. Aquela conversa simples, despretensiosa, foi a primeira em muito tempo que fez Caio se sentir verdadeiramente humano outra vez. Foram tomar um café no boteco de sempre. Sentaram na mesma mesa onde, anos antes, dividiram um pastel e falaram sobre sonhos infantis. Mas agora, os silêncios entre uma fala e outra não eram incômodos. Eram confortáveis. Eram cheios. Ela falava sobre o projeto com crianças carentes, sobre como ajudava mães solteiras com aulas de reforço e alimentos arrecadados. Ele a escutava com uma admiração que nenhuma mulher, por mais elegante, havia despertado. Cada palavra de Lívia era um lembrete de que a beleza verdadeira nunca esteve nas vitrines, e sim nas ações. Os encontros se tornaram frequentes. Ela recusava caronas em carros caros, preferia andar. Quando ele aparecia com presentes caros, ela agradecia, mas pedia que, da próxima vez, levasse brinquedos para as crianças do abrigo. Aquilo, para Caio, era o maior presente. Ver que ela continuava a mesma, com o coração limpo,
o sorriso sincero, o olhar que atravessava a casca e tocava a essência. Uma tarde, Caio a levou até a praça onde brincavam quando pequenos. Sentaram no mesmo banco, agora enferrujado, e ele perguntou: "Você me achava bonito antigamente?" Lívia sorriu com doçura, sem hesitar. "Sempre achei, mas não era o tipo de beleza que todo mundo vê. Era a beleza que só aparece para quem olha com o coração." Caio sentiu as palavras dela como um sopro de cura. Ali, no meio do concreto e da simplicidade, ele entendeu que a vida pode tirar tudo de um homem: o dinheiro, a aparência, o status, mas nunca poderá tirar o amor que nasceu na verdade. E ali, naquele banco velho, com o coração batendo mais forte do que nunca, ele percebeu que seu maior tesouro não estava nas cifras, mas no olhar da mulher que o enxergou, antes de todo o resto. Caio sabia que o que sentia por Lívia não era um capricho de reencontro, nem um afeto nostálgico preso à infância. Era algo real, profundo, antigo e ao mesmo tempo novo, renascido dentro de um coração que por tanto tempo só conheceu silêncio e desprezo. Mas havia uma dúvida que latejava em sua mente, como uma ferida que ainda não cicatrizou. Será que ela o amava por quem ele era, ou pelo que ele havia se tornado? Mesmo conhecendo a pureza de Lívia, as feridas do passado o tornaram desconfiado. Ele precisava ter certeza. Precisava ver com os próprios olhos se o amor dela resistia à ausência do brilho, do dinheiro, da pompa. E foi então que decidiu colocá-la à prova. Não por maldade, mas por medo. Sem avisá-la, Caio organizou uma viagem. Nada de hotéis 5 estrelas ou jantares caros. Escolheu um lugar simples, no interior, onde não haveria paparazzi, nem celular, nem luxo. Apenas uma pequena cabana perto de um rio, com rede na varanda, cheiro de lenha no ar e céu estrelado à noite. Quando contou a ideia a Lívia, ela sorriu e disse apenas: "Com você, qualquer lugar é bom." Aquilo já era um sinal, mas ele precisava mais. Precisava viver aqueles dias com ela, longe de tudo o que o tornava desejável aos olhos do mundo. Chegaram à cabana ao cair da tarde. O chão era de terra batida, o chuveiro era frio e a comida, feita no fogão a lenha. Mas Lívia não reclamou. Pelo contrário, arregaçou as mangas, ajudou a lavar os legumes, acendeu o fogo, riu quando a fumaça irritou os olhos de Caio. Eles passaram horas conversando debaixo da luz de velas, relembrando histórias de quando brincavam na rua, contando segredos, rindo de bobagens. Ela dormia com os cabelos bagunçados e acordava com cheiro de mato no corpo, e ainda assim era a mulher mais linda que ele já tinha visto. Numa dessas noites, enquanto observavam as estrelas deitados em silêncio numa rede apertada para 2, Caio perguntou: "Você teria me amado se eu nunca tivesse saído da obra? Se eu ainda fosse só aquele cara sujo de cimento e com marmita de alumínio?" Lívia demorou para responder. Virou-se devagar, pousou a mão sobre o peito dele e disse: "Caio, eu te amava muito antes de você saber se amar. Não foi o dinheiro que me fez te enxergar. Foi a forma como você olhava o mundo, mesmo quando o mundo te virava as costas." Naquele instante, o tempo pareceu parar. As palavras dela não só curaram todas as feridas, como também devolveram a ele algo que a fortuna não havia dado: paz. Ele entendeu que amor verdadeiro é aquele que nasce quando não há nada em troca, que cresce na escassez, floresce na dor e se mantém mesmo diante das tempestades. Naquele instante, Caio soube. Era ela. Sempre foi. E agora, ele não precisava mais se provar, nem para ela, nem para o mundo, porque ao lado de Lívia, ele já era tudo o que sempre quis ser: amado de verdade. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café com pão na chapa e leite fervido, Caio segurou a mão dela e, sem nenhuma cerimônia, disse: "Quero passar o resto da minha vida com você. E quero que o mundo veja que é com você que eu escolho dividir tudo o que tenho, porque você me quis quando eu não tinha nada." Lívia se emocionou, os olhos cheios de lágrimas, mas sorriu e respondeu com a voz embargada: "Então vamos construir o que importa, juntos." Ali, naquela cabana simples, sem alianças, sem festa, sem luxo, nasceu um noivado mais forte do que qualquer contrato, mais verdadeiro do que qualquer cerimônia, porque foi selado com o único material capaz de resistir ao tempo:
a verdade do coração. Caio voltou daquela viagem com um propósito inabalável. Ele não era mais o homem dividido entre a mágoa do passado e os prazeres vazios do presente. Agora ele sabia quem era, o que queria e, principalmente, com quem queria construir o futuro. Tudo aquilo que o dinheiro podia comprar, as festas, os carros, os olhares cobiçosos, se tornava insignificante diante do brilho nos olhos de Lívia, que nunca os desviou, mesmo quando ele ainda era invisível para o mundo. Mas Caio queria mais do que um relacionamento. Queria um recomeço. Queria honrar aquela mulher com tudo o que ela merecia. Não apenas luxo, mas verdade, memória, raiz. Por isso, decidiu que o pedido de casamento não seria feito num restaurante caro, nem em uma viagem internacional, nem diante das câmeras. Seria feito exatamente onde tudo começou, na vila onde cresceram, no quintal da casa simples onde ele um dia sonhou que poderia ser amado. Ele restaurou o local todo com cuidado, mandou reformar o banco de cimento onde os dois sentavam quando eram pequenos, plantou flores que sua mãe cultivava e, no centro do quintal, construiu uma pequena estrutura com tijolinhos à mostra, como os da construção onde ele trabalhou durante anos. No meio daquele bloco de tijolos, encaixou uma pequena caixa de madeira. Dentro dela, um anel simples, mas elegante, feito sob medida, com uma pedra delicada e uma gravação por dentro que dizia: "Você me viu quando ninguém via." Chamou Lívia para um almoço especial. Quando ela chegou, viu a decoração singela, as flores, os detalhes com cheiro de infância, e os olhos se encheram de emoção. Ele a guiou até o tijolinho especial, apontou com um sorriso e disse: "Você se lembra como eu sonhava em construir minha própria casa, com as próprias mãos? Pois é, hoje eu quero construir algo ainda maior. Quero construir uma vida com você." Lívia abriu a caixinha devagar. Quando viu o anel, já chorava. E antes que ele pudesse dizer qualquer palavra ensaiada, ela pulou no pescoço dele num abraço forte, cheio de tremor, cheio de lágrimas. "Sim," ela disse, ainda soluçando. "Sim, 1000 vezes, Caio. Com ou sem luxo, com ou sem maquiagem, com você, sempre." O sol brilhava alto naquele quintal, e os vizinhos antigos espiavam por entre os portões, sorrindo discretamente. Alguns sabiam a história. Outros apenas sentiam que algo bonito estava acontecendo ali. E estavam certos, porque naquele instante não era o homem rico que pedia em casamento a mulher simples. Era o menino invisível pedindo abrigo no coração da única pessoa que nunca o deixou sozinho. Depois disso, Caio e Lívia anunciaram o noivado sem pompa, mas com verdade. As redes sociais explodiram de comentários. Muitos perguntavam: por que ele não escolheu alguma das modelos que o seguem? Outros diziam: com tanto dinheiro, vai casar com uma professora? Mas ele não se importava, porque agora ele sabia que o amor verdadeiro não precisa ser defendido. Ele fala por si, com gestos, com memória, com raízes que dinheiro nenhum consegue comprar. O casamento viria em breve, mas para Caio e Lívia, o mais importante já havia acontecido. Eles haviam escolhido um ao outro, antes de qualquer aplauso. A cidade inteira parou. Não pela ostentação, não pela riqueza, não pelas celebridades que agora cercavam o nome de Caio Monteiro, mas pela história que ninguém conseguiu ignorar. O casamento do pedreiro invisível com a mulher que o viu antes de tudo se tornou um símbolo, um sopro de esperança num mundo cada vez mais cego pela aparência. E o convite, que chegou com uma frase bordada em papel rústico, dizia tudo. O amor constrói o que o dinheiro jamais consegue. O local escolhido foi um sítio antigo, cercado de árvores e histórias. Caio reformou o espaço com suas próprias mãos, pedindo que alguns detalhes ficassem com cara de obra inacabada, para lembrar de onde ele veio. Tijolos aparentes, cadeiras de madeira simples e arranjos de flores do campo colhidas por crianças de um projeto social que Lívia ajudava a manter. O altar foi construído com vigas de demolição, e no fundo dele, uma placa de ferro dizia: "Aqui começa um lar onde o amor foi o primeiro tijolo." O noivo chegou dirigindo o mesmo carro simples que usava antes de ficar milionário. Vestia um terno sob medida, sim, mas com um detalhe simbólico. No bolso,
Guardava um pedaço do tecido rasgado da calça que usava nos tempos de servente. Já a noiva, Lívia, estava deslumbrante. Não pelo vestido, que era elegante, mas modesto, mas pela maneira como caminhava, como olhava, como carregava no sorriso a certeza de estar exatamente onde sempre quis estar, nos braços de alguém que nunca fingiu ser o que não era. Os convidados se emocionaram ao ouvir os votos. Caio, com a voz embargada, disse: "Eu prometo construir com você a casa mais bonita que alguém pode ter, feita de paciência, coberta de respeito e com janelas sempre abertas para a verdade, porque você me viu, quando eu ainda não conseguia me ver." E Lívia respondeu: "Eu prometo te lembrar todos os dias que o seu valor nunca esteve no que você tem, mas no que você é. Prometo te amar com simplicidade, com coragem e com gratidão, porque amar você sempre foi fácil para mim. Não houve chuva de arroz, houve chuva de lágrimas. Gente da cidade inteira veio assistir da cerca. As mulheres que um dia riram de Caio estavam ali, cabisbaixas, aplaudindo em silêncio um homem que não se tornou amargo. E muitos diziam: ele podia ter escolhido qualquer uma, mas escolheu aquela que esteve ao lado dele quando ninguém via futuro. E estavam certos, porque Caio não queria vingança. Ele queria justiça emocional. E a vida havia entregue isso a ele, com flores, com amor e com dignidade. A festa foi um reflexo do casal, sem exageros, mas com alma. Em vez de buffet luxuoso, pratos típicos da infância. Em vez de champanhe francês, suco de frutas servido pelas próprias crianças do projeto social. E a primeira dança foi ao som de um violão simples, tocado por um jovem, que Caio apoiava em segredo. Eles dançaram sob as luzes penduradas em varais, rindo, tropeçando, beijando-se como se o mundo inteiro tivesse parado só para eles dois. Ali, naquela noite onde o passado e o futuro se abraçaram, o amor venceu. Venceu o orgulho, a rejeição, a humilhação. Venceu as aparências, os preconceitos, as expectativas alheias. Caio e Lívia provaram com cada gesto que é possível ter tudo, e ainda assim manter o coração humilde. E que quando se tem amor de verdade, cada tijolo vira um lar, cada palavra vira abrigo, e cada olhar, eternidade. O tempo passou, mas ao contrário de muitos casais que se perdem no brilho passageiro da fama ou se dissolvem na rotina, Caio e Lívia floresceram. Não em palácios, nem sob holofotes, mas em silêncio, como raízes profundas que sustentam árvores que ninguém derruba. A fortuna de Caio continuava crescendo, agora administrada com sabedoria. Mas ele sabia que seu maior investimento não estava nos números da conta bancária, e sim nas pessoas. Juntos, os dois criaram um instituto filantrópico com um nome simbólico: Fundação Tijolo de Esperança. Reformaram casas de famílias humildes, construíram creches em comunidades esquecidas, financiaram bolsas de estudo para jovens da periferia. Cada projeto tinha um pedaço da história deles, uma lembrança de onde vieram, um sinal de que a dor pode, sim, se transformar em alicerce para novos sonhos. Caio costumava dizer em entrevistas: "Eu não nasci rico, mas hoje posso fazer com que outros também não nasçam condenados à invisibilidade." Lívia, por sua vez, se tornou referência na área da educação. Seguiu ensinando com a mesma calma de sempre, agora com recursos para mudar realidades de verdade. Criou bibliotecas, levou literatura para lugares onde mal havia escola. E quando perguntavam por que ainda trabalhava mesmo tendo tudo, ela sorria e dizia: "Porque só quem conhece o vazio sabe valorizar o que pode preenchê-lo." A casa onde moravam era grande, mas sem exageros. Um lar de verdade, com risos pelos corredores, cheiro de pão no forno e desenhos infantis colados na geladeira. Sim, porque com o tempo, a vida lhes trouxe mais um presente: uma filha. Caio insistiu em dar a ela o nome da mulher que lhe ensinou, desde sempre, a ser digno mesmo no meio da miséria: Dona Rosinete, sua mãe. A menina recebeu o nome com orgulho, e Caio dizia com os olhos cheios: "Agora minha mãe vive de novo, e dessa vez, em uma casa onde nunca faltará amor." A imagem de Caio Monteiro mudou para sempre. O pedreiro milionário virou lenda na cidade.
Mas ele continuava cumprimentando porteiros pelo nome, comprando pão na padaria onde antes pedia fiado, parando para conversar com os garis. Muitos diziam, ele não mudou. Mas Caio sabia, ele mudou sim, mudou por dentro, curou-se, reinventou-se, construiu-se. Só que nunca esqueceu quem ele era antes de ser visto. Nas noites de sábado, ele e Lívia gostavam de sentar na varanda, com um copo de chá nas mãos, ouvindo o som do mundo lá fora. Olhavam o céu, lembravam das lutas e se abraçavam em silêncio, porque sabiam que, apesar de tudo, o maior luxo que tinham era estarem juntos. Caio beijava a testa dela e dizia, "Você foi meu milagre." E ela respondia, "Não, nós fomos o milagre um do outro." E assim viveram, humildes na alma, gigantes na história. E quando um dia a vida os levar, como leva a todos, não será o dinheiro, nem a fama, nem os imóveis que contarão quem foram. Será o legado que deixaram, um amor real, uma luta vitoriosa e um rastro de esperança deixado por cada tijolo, cada gesto, cada palavra. Porque Caio Monteiro, o homem que um dia foi invisível, provou que o amor verdadeiro não precisa de luxo. Ele é, por si só, o maior dos tesouros.